Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos, você já sabe. No primeiro bloco, eu vou dar uma pequena explicação sobre o tema do dia, o tema escolhido para a aula de hoje. No segundo bloco, eu vou responder a perguntas de estudantes do Brasil inteiro sobre aquele tema. E no terceiro bloco, a gente vai ter então o X da questão. Nós vamos resolver juntos questões de exames de OAB anteriores a respeito daquele tema. Se alguém te perguntasse, qual que é o seu bem mais importante depois da vida, o que você responderia? Se a pergunta fosse feita para mim, eu não tenho dúvida. Eu diria que é a minha saúde. Pensa bem, de que serve o patrimônio, a família e até mesmo a liberdade, se nós não temos saúde para usufruir dessas coisas? Bem, é por isso que os ataques à nossa integridade física e à nossa saúde têm um lugar de destaque no nosso ordenamento jurídico. O crime que a gente vai estudar no dia de hoje está ali. Está logo depois dos crimes contra a vida. Ele tem 11 parágrafos em que o legislador descreve pormenorizadamente várias peculiaridades. Uma forma leve, uma forma grave, uma forma gravíssima, uma forma seguida de morte, uma forma dolosa, uma forma culposa, com violência ou sem violência doméstica. Já deu para adivinhar? Pois então, o nosso tema do dia é lesão corporal. Você quer saber mais um pouquinho? Então não sai daí não. O crime se chama lesão corporal, mas a conduta é muito mais do que isso. A conduta é ofender a integridade física ou a saúde. E aqui a gente tem a nossa primeira peculiaridade. Integridade física é mais fácil de se compreender. Integridade, inteireza anatômica. É preciso que os meus órgãos, os meus tecidos fiquem íntegros. Não pode ter nenhuma solução de continuidade. Se tiver aqui um arranhão, se tiver aqui a ruptura de um vaso, então houve uma lesão à minha integridade física. Mas e a saúde? O que é saúde? Nós sabemos que hoje o conceito de saúde é muito mais amplo que o mero bem-estar físico, não é mesmo? Saúde mental. Essa é a peculiaridade e também é a pegadinha do concurso. Porque como o crime chama lesão corporal, muitos candidatos não imaginam que a saúde mental também pode ser atingida. E se for atingida, isso também caracteriza o crime de lesão corporal. Esquisito, né? Lesão corporal, lesão à saúde psíquica. Pois é, mas isso é tranquilo, manso e pacífico na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, então é isso que você tem que saber. Por outro lado, não é qualquer agressão, não é qualquer contato físico, não é qualquer, enfim, qualquer tapinha que caracteriza lesão corporal. Para que haja lesão corporal, é preciso de fato que exista uma ou ofensa à integridade física ou um prejuízo à saúde. Tapinha. É uma expressão popular e é claro que qualquer agressão deve ser repudiada e devidamente banida da nossa vida e repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Mas se eu te der um tapa, ou você me der um tapa, e houver aqui uma vermelhidão, sabe como é que essa vermelhidão chama? Sabe como é que chama esse vermelhinho? Eritema. Nome esquisito. Eritema, também chamado hiperemia. Pois bem, o que isso tem a ver com o meu concurso, professora Patrícia? Tem a ver que o eritema ou a hiperemia, mero eritema, não caracteriza lesão corporal. Quer dizer, se você simplesmente aumentar o fluxo de sangue sobre a região, mas não provocar nenhuma ruptura de vasos e etc., que é, por exemplo, o que acontece com hematoma. Não, hematoma não. O hematoma, a ruptura de vaso, muitas vezes há inclusive inchaço. É a diferença entre o vermelhinho e a mancha roxa, percebe?
Na mancha roxa, houve ruptura de vaso. O sangue derramou dentro do tecido interno, portanto, lesão corporal. Hematoma é lesão corporal. Agora, o eritema não. O eritema não teve derramamento de vaso. Olha só, tem um truque que todas as mocinhas conhecem desde nossa Scarlett O'Hara, que é assim, quando você encontra o seu príncipe encantado, sem estar esperando por isso, você está sem maquiagem, com aquela face pálida e abatida, todas as mocinhas sabem um truque para logo melhorar, dar um upgrade na aparência, que é fazer assim, dar umas beliscadinhas na bochecha, que ela fica logo vermelhinha, te dá um ar de saúde, de animação. Pois é, esse vermelhinho é que é o eritema. É claro que o vermelhinho beliscado por você mesmo, não há dúvida de que não é lesão corporal. Um beliscão não autorizado, um beliscão abusado, ainda assim não vai se caracterizar lesão corporal, porque não houve ofensa à integridade física e nem à saúde. Então pode sair beliscando por aí afora? Não pode. As ofensas à integridade física que não provocam lesão corporal, ou seja, os ataques, as agressões que não provocam lesão corporal propriamente dita, ficam um passo atrás disso, chamam-se vias de fato. É uma contravenção penal, é uma conduta mais leve do que a lesão corporal e, portanto, é uma mera contravenção, vias de fato. Deu para perceber a diferença? Então, isso já é uma coisa importante para você saber, para a tua vida prática, espero que não, mas para o concurso público, muito importante. Se numa briga ali, uma parte esbofeteia a outra, fica aquela marca vermelha, mas não há derramamento de sangue, não há ruptura de vasos, mesmo que interna, então não há lesão corporal. Muita gente acredita que há, né? Não sei se era o teu caso, mas não há não tem lesão corporal. O que tem é vias de fato. Muito bom, então, caracterizado o que é a lesão corporal, a ofensa à integridade física ou à saúde, a gente vai começar a catalogar. Eu disse ali no primeiro bloco que eram 11 parágrafos, é um crime bem complexo, é um crime com inúmeras peculiaridades, inúmeras ramificações. A primeira distinção importante é a lesão dolosa, por querer, e a lesão culposa, por negligência, imprudência e imperícia. Então, existem dois tipos de lesão corporal. A lesão corporal é um dos tipos do nosso ordenamento que admite modalidade culposa. Você sabe, né? Você sabe que não é todo tipo que admite modalidade culposa, muito pelo contrário. A modalidade culposa é excepcional, ela só pode ser punida quando tiver uma previsão expressa na lei. Pois bem, na lesão corporal tem. Mas vamos começar aqui a falar da lesão corporal dolosa. O mais importante da lesão corporal dolosa é a sua classificação quanto ao resultado. Puxa vida, é bem diferente. Um hematoma e uma perna arrancada ou um pulmão perfurado são coisas muito diferentes e são tratadas de forma muito diferente mesmo no código. A lesão corporal, ela se divide nas seguintes categorias. A dolosa, mas presta bem atenção no que eu estou falando, porque isso vai ser fundamental daqui a pouquinho. A dolosa se classifica de acordo com o resultado em leve. Uma lesão leve. E a lesão leve, na verdade, não tem muita descrição. A lesão leve, a gente chega à conclusão que a lesão é leve um pouco por eliminação. Se ela não é grave, não é gravíssima, não é seguida de morte e não é mera contravenção penal, ela ficou nesse meio termo, ela é uma lesão corporal de natureza leve. Grave e gravíssima. Esse é o objeto, eu acho que de 80% das perguntas de concurso. A diferença entre a grave e a gravíssima. Como é que eu vou lembrar? Tem truque. Tem um truquezinho. Não é bem um truque, mas é uma pista de raciocínio para lembrar quando a lesão é grave, quando a lesão é gravíssima. A deformidade permanente é interessante. Ela é considerada o dano estético irreversível. Deformidade permanente é o dano estético irreversível. E sempre se questionou um pouco se esse dano estético devia ser verificado subjetivamente ou objetivamente. Eu vou dar um exemplo.
o nosso maior penalista, né? Data máxima vênia a todos os outros, mas esse, sem dúvida, acho que todos nós concordamos que é o pai de todos. Mas o Hungria, Nelson Hungria, ele tinha um exemplo perfeito disso, da deformidade permanente. Ele dizia, ora, a cicatriz na face de uma singela e jovem moça, aliás, ele não falava nem singela nem jovem moça. Quer saber como ele falava? Vou contar, hein? Ele falava a cicatriz no braço roliço de uma jovem. Um braço roliço é tudo de bom, né? No braço roliço. Porque na época da Hungria, braço roliço era um sinal de beleza. Olha que bela época. Olha que saudades dos anos 40. Então ele dizia, uma cicatriz no braço roliço de uma jovem pode causar extremo vexame. Pode causar extremo constrangimento, aquela cicatriz naquele bracinho roliço é um extremo constrangimento. Por outro lado, a mesma cicatriz na face rústica de um sertanejo, ele fala assim, a mesma cicatriz na face rústica de um sertanejo, não apenas não causa constrangimento, como é inclusive motivo de orgulho, sinal de virilidade, sinal de brio. Enfim, então aquele sertanejo já calejado com um talho no rosto, aquilo não lhe provoca nenhuma vergonha, muito pelo contrário, aquilo lhe dá até um certo prestígio. Então ele dizia que o dano estético devia ser verificado de acordo com a vítima. Para determinadas vítimas, aquela coisa pode ser considerado um dano estético de grande monta. Para outras, aquilo não é dano estético algum. Então essas são as hipóteses de lesão corporal gravíssima. Espero que você tenha anotado todas. Tem 4 graves, 5 gravíssimas. E o último degrau, leve, grave e gravíssimo, o último degrau que a lesão dolosa pode atingir é a lesão dolosa seguida de morte, né? Então eu posso só querer dolosa a lesão, mas o crime inteiro, qual que é a peculiaridade desse crime? Lesão corporal seguida de morte. A peculiaridade é que ele é justamente um crime préter doloso. É um crime em que eu tenho dolo de lesão, mas acabo obtendo a morte sem querer. Porque não é mesmo, não é, meu caro amigo, minha cara amiga? Se eu já queria matar, então não há de ser nunca lesão corporal seguida de morte, e sim homicídio. A característica da lesão corporal seguida de morte é justamente ser um crime préter doloso. Agora, nesse finalzinho, é que vem o mais importante, porque é a pegadinha mais arriscada aqui dessa matéria. Escuta bem. A lesão dolosa tem 4 graduações: leve, grave, gravíssima e seguida de morte. A lesão culposa é culposa e ponto. As únicas diferenças da lesão corporal culposa são lesão corporal culposa do Código Penal e lesão corporal culposa do Código de Trânsito. Só. Quer dizer que se eu atropelar alguém com imprudência, se eu dirigindo meu carro feito uma maluca, a 500 por hora, atropelo alguém por imprudência, e essa pessoa cai no chão e rala o joelho, é lesão corporal culposa. Ponto. E se eu dirigindo que nem uma maluca, atropelo a pessoa cai no chão e fica em coma pro resto da vida, sabe que crime que é esse? A pessoa fica em coma pro resto da vida, sabe que crime que é esse? Lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Se eu dirigindo culposamente atropelo alguém e provoco a perda das 2 pernas, lesão corporal culposa. Eu provoco a perda das 2 pernas e dos 2 braços, culposa. Das 2 pernas, dos 2 braços, dos 2 olhos, culposa. Das 2 pernas, dos 2 braços, da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar, culposa e ponto. Lesão corporal culposa não tem graduação pelo resultado. Ela é culposa e, sendo culposa, é infração de menor potencial ofensivo. A lesão corporal culposa na direção do veículo automotor tem pena de 2 a 4 anos. Então, portanto, culposa
é culposa e ponto. Tudo bem? A última coisa que eu queria aqui só apontar aqui para você, depois, se quiser estudar mais a fundo, ou pelo menos saber na hora de conversar aí com os amigos, é que temos uma causa de aumento de pena, que ora funciona como causa de aumento de pena, ora funciona como qualificadora, não vem muito ao caso aqui essa distinção, mas que é a violência doméstica. Então repara, o crime de lesão leve, ele tem uma pena pequenininha. Ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Lesão leve, 3 meses a 1 ano. Acontece que se for cometida em situação de violência doméstica ou familiar, e situação de violência doméstica é uma coisa bastante abrangente. Em situação de violência doméstica ou familiar, a pena torna-se de 3 meses a 3 anos. Então a pena, que era de 3 meses a 1 ano, se a lesão leve for cometida em situação de violência doméstica ou familiar, passa de 3 meses a 1 ano para 3 meses a 3 anos. E se o crime for de lesão grave, gravíssimo, seguida de morte, tem algum impacto ele ter sido cometido com violência doméstica? Tem. Se o crime for de lesão leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, o fato de ter sido cometido com violência doméstica vai aumentar a pena em 1/3. Então quer dizer que se a lesão é leve, a pena já aumenta em abstrato, de 3 meses a 1 ano, a 3 meses a 3 anos. Se a lesão é grave, gravíssima ou seguida de morte, aumenta-se em concreto, aumenta-se em 1/3 a pena se ela é cometida em situação de violência doméstica. Quer dizer que se existe lesão corporal em situação de violência doméstica, ela vai ser tratada de forma mais severa. Seja leve, seja grave, seja gravíssima, seja seguida de morte. Agora, isso quer dizer que se eu, por exemplo, a título de exemplo, eu bato no meu marido em casa, ele não está me obedecendo, está me desagradando, não está me dando o devido valor, então eu lhe dou uns tabefes. Isso, claro, causa lesão corporal, porque senão é meras vias de fato. Eu causo um hematoma, lhe dou um soco no olho. E aí, a minha pena da minha lesão leve será aumentada também? O que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: para que haja o aumento de pena no crime de lesão corporal, leve, grave, gravíssima, seguida de morte, não importa, é preciso que a vítima seja mulher? Ou é possível que a vítima seja homem também? Só o que eu posso dizer é para os meus queridos telespectadores homens ficarem tranquilos, porque eles também são protegidos pelo Código Penal. Para o crime de violência doméstica, não importa se a vítima é homem ou mulher. Basta que o crime tenha sido cometido em situação de violência doméstica ou familiar, com quem se conviva ou tenha convivido numa relação íntima. Basta que tenha sido cometido em situação de violência doméstica ou familiar. Tem certeza, professora? Porque eu juro por Deus que eu ouvi dizer que a Lei Maria da Penha só se aplica contra a vítima mulher. Será que isso é uma nova orientação? Eu aprendi errado? Nós não estamos na Lei Maria da Penha. Eu não estou falando de Lei Maria da Penha, meu caro amigo. Eu estou falando de Código Penal. E o que eu estou falando, então, não entra em conflito com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, sim, esta só se aplica quando o crime é cometido contra a mulher. Agora, o aumento de pena ao crime de lesão corporal, o aumento de pena previsto no parágrafo 9º e 10º do artigo 129, este não exige que a vítima seja mulher. A vítima pode ser qualquer pessoa. Vale homem contra homem, mulher contra mulher, mulher contra homem, homem contra mulher. É absolutamente democrático. Vale tudo. Desde que a situação da violência tenha sido uma situação de violência doméstica ou familiar. Muito bom, então terminamos aqui a nossa lesão corporal. A gente fez um sobrevoo, é um artigo extenso, mas eu acho que a gente fez um sobrevoo bastante completo. Uma agressão que seja física, mas que não provoque danos à integridade física ou à saúde, essa não é o crime de lesão corporal, nós não estamos tratando aqui. Portanto, vamos recolocar a pergunta. Uma agressão que configurasse lesão corporal de ex-marido para ex-mulher
caracteriza ou faz incidir o aumento da pena de 1/3 do artigo 129, parágrafo 10º? Aplica-se a majorante do parágrafo 10º se o crime é cometido entre ex-marido e ex-mulher? Pois é, você sabe que tem um teste que é curioso, que já caiu no exame do OAB, que junta a história do ex-marido com a história do olho. O caso é assim: o ex-marido encontra a ex-mulher depois de 6 anos de separação. O rancor às vezes custa passar, né? Você imagina 6 anos ele separado, cultivando aquele ódio, aquele rancor, aquela aversão. Depois de 6 anos ele encontra a criatura e faz o quê? Fura o olho dela. Depois de 6 anos de separação, o ex-marido encontra a ex-mulher e fura o olho. E aí nesse teste perguntava-se, primeiro, se deveria se aplicar o aumento de pena, e depois se a lesão era grave ou gravíssima. A primeira pergunta nós já respondemos, a lesão é grave. A segunda, nós vamos responder agora. Aplica ou não aplica o aumento de pena? Sim, aplica sim o aumento de pena. A violência doméstica, o âmbito de agressão doméstico ou familiar, é bastante abrangente. Em primeiro lugar, inclui pessoas que coabitam, que convivem, mesmo sem relações familiares. Então, relações de hospitalidade, de coabitação, mesmo que sem relações familiares, estão dentro da ideia de violência doméstica. Por outro lado, também as relações familiares, aí mesmo que sem coabitação. Então, você com seus irmãos que eventualmente não moram mais com você, com seu pai, com seus avós. Então, relações familiares, mesmo que sem coabitação. Relações de coabitação, mesmo que sem vínculos familiares. É doméstico, coabitação. É familiar. Mas existe uma terceira situação, que não é trazida no nome, né? A gente está habituado a falar violência doméstica ou familiar, mas existe uma terceira forma de violência que também está incluída neste gênero, que é a violência no seio, no bojo de uma relação íntima de afeto com a qual conviva ou tenha convivido o agressor. Ou seja, não é preciso que haja uma convivência atual. Basta que haja ou tenha havido uma relação íntima de afeto, ainda que a convivência já tenha acabado, ainda que a convivência já tenha cessado. Então, essa situação da relação íntima de afeto inclui uma relação atual ou uma relação passada de afeto. Uma relação de convivência atual ou uma relação de convivência passada. Como eu disse muitas vezes, a recusa de uma das partes na convivência é que faz com que a outra parta para a agressão. Então, a pergunta aqui do colega, a resposta é absolutamente positiva. E a pergunta do colega, na verdade, tinha duas coisas, vocês perceberam? Ele me perguntou se o marido agredir a mulher e o inverso. Ele perguntou se a mulher agredir o marido, e aí nós vimos que, ao contrário do que acontece na Lei Maria da Penha, que protege exclusivamente a mulher, o Código Penal, quando instituiu esta causa de aumento de pena, não incorporou esta exigência. Então, para o Código Penal, para incidir o aumento de pena do Código Penal, não é preciso que a vítima seja mulher. Basta que a agressão ou a lesão corporal tenha transcorrido no seio de uma relação doméstica, familiar ou de uma relação íntima de afeto na qual haja convivência ou tenha havido convivência entre agressor e agredido. Ok? Então a resposta é sim, incidirá o aumento de pena, não a Lei Maria da Penha, mas incidirá o aumento de pena, seja homem, seja mulher, o agredido. Ok? Próxima. Professora, eu vi um caso em que o delegado já constatou na hora a ocorrência de uma lesão grave, porque a vítima tinha ficado incapacitada para as ocupações por mais de 30 dias. Ele fez isso porque no estado em que ela se encontrava, com certeza ela não iria se recuperar em menos de um mês. O agressor foi denunciado por esse crime. Está correto? Bem, depende dos dons mediúnicos do delegado. Se o delegado tiver algum dom de previsão do futuro, está correto. Mas se ele for uma pessoa normal, que não consegue ler o futuro, então está absolutamente errado.
É muito bacana essa pergunta, porque ajuda a gente a falar de uma coisa que não falamos e que cai demais em concurso. O crime de lesão corporal grave, por aquele fator, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, precisa de 2 laudos. 2 laudos? 2 laudos. Um primeiro laudo no momento em que a lesão foi realizada. E um segundo laudo para constatar depois de 30 dias se houve mesmo a incapacidade para as ocupações habituais. A incapacidade depois de 30 dias é um diagnóstico, ela não é um prognóstico. Ela não é um exercício de futurologia. Não dá para eu dizer, olha, você está tão mal que certamente antes de 2 meses você não sai da cama. Não pode ser assim. O futuro a Deus pertence. Pode acontecer que a pessoa tenha uma recuperação milagrosa. Pode acontecer que a pessoa morra. Não dá para saber. Então, antes de 30 dias, não tem como capitular lesão corporal grave por este inciso, pelo inciso 1. Isso quer dizer, meu caro amigo, que o crime de lesão corporal grave pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias precisa de um exame complementar. Um exame complementar que, após os 30 dias, realmente constate que a pessoa ficou de fato incapacitada. É preciso que eu volte ali ao IML ou ao Instituto de Criminalística depois de 30 dias e diga, olha, você está vendo? Eu ainda estou toda estrupiada, não voltei a trabalhar, não voltei a dirigir, não voltei às minhas ocupações habituais. Só assim é que se pode denunciar por esse crime. Está errado e digo mais, eu como advogada, logo pediria nesse caso a desclassificação para lesão corporal de natureza leve. Não houve a comprovação da incapacidade, portanto lesão corporal leve. É o que eu faria. Próxima pergunta. Professora, se 2 pessoas começam a discutir em público e uma, para deixar a outra humilhada, dá uma bofetada, caracteriza a lesão corporal? Bem, muito legal a pergunta também, muito interessante. E eu só faço uma pequena observação antes de respondê-la. A mera bofetada não caracterizaria lesão corporal. Quer dizer, é preciso que dessa bofetada advenha algum prejuízo à integridade física ou à saúde. Então, é preciso que haja um hematoma, um rompimento de vaso, sangue, enfim. É preciso que haja uma lesão corporal. Agora, eu vou responder a pergunta como se houvesse. Então, tá, em público eu te dou uma bofetada, assim, com a minha força brutal. Imaginemos que eu seja uma pessoa muito forte, eu te dou uma mega bofetada, você fica com o rosto arranhado, meu anel faz o seu rosto sangrar. E aí, caracteriza lesão corporal? Sabe qual é o truque dessa pergunta? O truque dessa pergunta é o para deixá-la humilhada. E já houve um programa no qual nós tratamos desse crime que o colega aqui está perguntando. Você se lembra? Era o crime contra a honra. Lembra quando a gente viu injúria real? O que é injúria real? Injúria real é aquela forma de injúria em que, para humilhar, eu uso de violência ou vias de fato. Então, quando as vias de fato, ou quando lesão corporal forem usadas com esse objetivo de ofender, de humilhar, de aviltar a honra subjetiva, o crime será de injúria real. A injúria real vai ser punida somada com a lesão corporal, mas o crime aqui do qual ele está falando é a injúria real. Tudo bem? Muito bom, meus amigos, então, nós já acabamos o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Você já perguntou? Se não perguntou, pergunte. Nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Mas não sai daí não, porque nós ainda nem chegamos no mais importante. O mais importante é o X da questão, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bem, estamos de volta ao X da questão. É a hora da verdade, é a hora de ver se deu tudo certo, se a gente realmente fixou, se faltou alguma coisa. Por isso que o nosso programa é interessante, porque você tem 3 visões sobre o mesmo assunto, né? A visão da teoria, uma visão mais inquisitiva e uma visão aqui da prática. Como é que você vai colocar o teu conhecimento em prática? Então, vamos a ele? Primeira questão. A primeira questão
extraída de uma prova da OAB de São Paulo. E ela diz o seguinte: acerca da lesão corporal, assinale a opção correta. A alternativa A é a seguinte: o aumento especial de pena aplicado à violência doméstica praticada contra portador de deficiência aplica-se à lesão corporal leve, grave, gravíssima. E aí, hein? A gente não viu isso, né? Isso a gente não viu na aula, e aí por isso que eu selecionei essa questão, porque já complementa a matéria teórica do primeiro bloco. O que a gente viu é que a lesão com violência doméstica, se for leve, terá uma qualificadora. Olha, já estou usando um termo técnico, terá uma pena qualificada. Se for grave, gravíssima, ela terá uma majorante, terá um aumento de pena. O que você não sabe é que se a lesão for leve, a lesão corporal leve, praticada com violência doméstica, se for praticada lesão leve, se for praticada contra a pessoa portadora de deficiência, em cima daquela pena qualificada, vai incidir agora uma causa de aumento. Então, lesão leve, cometida em situação de violência doméstica, leve, cometida com situação de violência doméstica, se cometida contra a pessoa portadora de deficiência, terá uma pena aumentada. Então, vamos voltar para a alternativa? A alternativa está errada. A alternativa diz: aplica-se lesão corporal leve, grave, gravíssima? Não, para grave e para gravíssima não se aplica nada disso, é só para leve mesmo. Então, a alternativa está errada. Próxima. As lesões corporais leve, grave e gravíssima, se praticadas através de violência doméstica, terão aumento especial de pena na proporção de 1/3. Nós vimos. Veja que não é uma pergunta fácil, é uma pergunta até bastante técnica. E a resposta é: não. A lesão leve não tem pena aumentada de 1/3. Ela tem uma pena qualificada. A pena que era de 3 meses a 1 ano passa a ser de 3 meses a 3 anos. Na lesão leve, a violência doméstica é uma qualificadora. Na lesão grave e gravíssima, na lesão leve, a violência doméstica é uma qualificadora porque muda a pena em abstrato. Era isso que eu queria dizer. A pena de 3 meses a 1 ano passa a ser 3 meses a 3 anos. Na lesão grave e gravíssima, a violência doméstica é uma majorante. Aumenta a pena em 1/3. Então tá errado. Próxima. Lesão corporal culposa e a de natureza leve são delitos de ações penais públicas condicionadas à representação da vítima ou de seu representante legal. Pois é, nós também não vimos e por isso essa questão foi selecionada para complementar a aula. E ela está absolutamente certa. Tá certo, é isso mesmo. Lesão leve culposa é ação penal pública condicionada. Essa está correta. Tudo bem? E a D, incapacidade permanente para as ocupações habituais da vítima de lesão corporal por mais de 200 dias. É muita coisa. São mais de 30 dias, né, que classificam como grave. E para ser gravíssimo, ela precisa ser permanente. Aí não importa 200 dias, precisa ser permanente. Então, ou é por mais de 30 e a lesão é grave, ou é por permanente e a lesão é gravíssima. Tudo bem? Errada. Próxima questão. A próxima questão foi do último exame, aqui da CESP. Olha que bacana. Ana e Bruna desentenderam-se em uma festividade na cidade onde moram. E Ana, sem intenção de matar, mas apenas de lesionar, atingiu levemente com uma faca o braço esquerdo de Bruna, a qual, ao ser conduzida ao hospital para tratar o ferimento, foi vítima de um acidente de automóvel, vindo a falecer, exclusivamente em razão do traumatismo craniano. Acerca dessa situação, é correto afirmar, à luz do CP, que Ana deve responder pelo homicídio consumado, homicídio tentado, não deve responder por crime algum ou apenas pelo delito de lesão corporal. É uma questão super legal, a gente trabalha muito nos nossos cursos, né, na rede LFG, essa questão sobre nexo causal, e eu espero que todos tenham acertado. Você sabe que aqui ela deve responder apenas por lesão corporal. Ela deu uma facada no braço sem intenção de matar. A outra morreu por uma causa superveniente. Então aqui eu respondo apenas pelos atos já praticados. E os atos já praticados são lesão corporal de natureza leve. Muito bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Mais uma vez foi um grande prazer estar com todos vocês. Eu agradeço demais a sua presença, a sua audiência, a sua companhia. E a mensagem que a gente deixa é sempre a mesma, é manter o
passo firme, a cabeça erguida, o coração aberto e lembrar sempre de que você pode escolher o sucesso. Isso é uma escolha e a escolha é sua. Faça a sua escolha. E até o próximo programa. Tchau, tchau.